Muita gente confundiu sensibilidade com fraqueza. Outros confundiram força com indiferença. E no meio disso, aprenderam a sobreviver emocionalmente, mas não a viver com presença. Depois de algumas quedas, algumas decepções mal digeridas, a pessoa decide sentir menos. Não porque quer, mas porque cansou de sofrer. Friedrich Nietzsche enxergava esse movimento com clareza. Quando a sensibilidade não encontra critério, ela vira dependência. Quando é reprimida, vira rigidez. O problema não é sentir. O problema é precisar do outro para sustentar o próprio estado interno. E o problema oposto não é a autonomia, mas o fechamento que se disfarça de maturidade. Este vídeo não é sobre voltar a se abrir sem cuidado, nem sobre se tornar emocionalmente autossuficiente. É sobre algo mais difícil: sentir sem se perder, se relacionar sem se apoiar demais e permanecer inteiro mesmo quando o outro falha. Se você percebe que ficou mais atento às próprias emoções, mas também mais dependente do reconhecimento externo, ou mais frio para não depender de ninguém, este vídeo não vai te consolar. Vai te devolver critério. Sensibilidade não é fraqueza. Ela é apenas a capacidade de ser afetado pela vida. O problema começa quando essa capacidade não encontra sustentação interna suficiente. Quando alguém sente muito, mas não tem eixo, passa a depender do ambiente para se manter estável. O mundo vira regulador emocional. As pessoas viram apoio estrutural. Nietzsche enxergava isso com clareza. O que não se sustenta por dentro procura sustentação por fora. E isso não é amor. É fragilidade estrutural. A dependência emocional não nasce do excesso de afeto, mas da incapacidade de metabolizar o que se sente. A emoção vem forte, mas não encontra organização interna. Então o outro passa a cumprir uma função silenciosa: acalmar, validar, confirmar, estabilizar. Não por maldade, mas porque sem isso o chão desaparece. Esse tipo de vínculo não é equilíbrio. É transferência de responsabilidade emocional. E onde há transferência excessiva, surge medo de perder. O medo de abandono não nasce do apego em si, mas da ausência de estrutura interna para suportar a ausência. Por isso a dependência gera controle, cobrança e ansiedade. Outro erro comum é confundir intensidade com verdade. Se algo afeta profundamente, parece essencial. Mas nem tudo que dói muito merece ser seguido. A sensibilidade sem critério oscila entre dois extremos. Ou se agarra demais, ou se fecha para não depender. Nenhum dos dois é força. Para Nietzsche, força não é sentir menos. É conseguir sentir sem se abandonar. A sensibilidade saudável não precisa se apoiar o tempo todo. Ela se sustenta. Evitar dependência emocional é necessário, mas muita gente faz isso do jeito errado. Em vez de construir estrutura interna, constrói distância. Em vez de aprender a sustentar emoções, aprende a bloqueá-las. Depois de perceber o risco de se apoiar demais no outro, a pessoa decide não se apoiar em ninguém. O movimento parece lógico, mas é excessivo. E todo excesso cobra um preço silencioso. O fechamento emocional nasce como correção, não como intenção. Você não acorda querendo ficar frio. Você apenas reduz a abertura para não voltar a depender. O problema é que, ao reduzir demais, você corta também a troca viva. Friedrich Nietzsche via esse movimento como reativo. Não é força que se constrói, é defesa que se consolida, e defesas prolongadas acabam virando identidade. A pessoa fechada emocionalmente costuma se orgulhar da própria autonomia. Diz que agora não precisa de ninguém, que não cria expectativa, que não se envolve demais. Mas por trás disso há medo, não soberania. O fechamento não elimina a sensibilidade. Ele apenas a empurra para dentro. A emoção continua existindo, mas sem circulação. E o que não circula, pesa. Com o tempo, essa postura produz frieza. Não uma frieza consciente, mas funcional. Você responde menos, se envolve menos, reage menos. Não porque escolheu, mas porque se acostumou. Nietzsche entendia que a vida afirmada exige exposição medida, nem fusão, nem isolamento. Quando você elimina a exposição, elimina também a possibilidade de ser tocado pelo que vale a pena. O fechamento emocional também cria um tipo específico de solidão. Você não está só fisicamente, está só por dentro, porque ninguém consegue alcançar quem ergueu muros demais. Esse tipo de isolamento parece seguro,
mas corrói lentamente. A vida perde intensidade, surpresa e curiosidade. Tudo fica previsível demais. O ponto central é simples. Evitar dependência não exige virar pedra. Exige aprender a sustentar a própria sensibilidade sem terceirizá-la. Quando isso não acontece, a autonomia vira apenas distância bem justificada. Sensibilidade com estrutura não nasce da negação do sentir, mas da capacidade de sustentar o que se sente sem se perder nisso. Esse é o ponto de equilíbrio que muita gente nunca aprende a construir. A pessoa estruturalmente sensível não precisa se fechar nem se apoiar excessivamente. Ela sente, registra, atravessa e segue sem transferir o peso para o outro. Nietzsche entendia força como capacidade de suportar intensidade sem transformar intensidade em identidade. Sentir não define quem você é apenas algo que acontece em você. Quando há estrutura interna, a emoção deixa de ser comando e vira informação. Ela orienta, mas não governa. Isso muda completamente a forma de se relacionar. Você não exige que o outro te estabilize, nem se blinda para não depender. Você permanece presente mesmo quando o outro falha. A estrutura interna também permite tolerar frustração sem transformar frustração em fechamento. Você não reage cortando vínculos, nem se humilha para manter conexão. Nietzsche via isso como maturidade trágica, aceitar que a vida envolve perdas sem precisar endurecer por causa delas. Sensibilidade estruturada sabe diferenciar dor de ameaça. Nem tudo que dói coloca sua integridade em risco. Quando essa distinção existe, o corpo relaxa e a mente não entra em modo defensivo. Outro sinal claro de estrutura é a capacidade de ficar só sem se sentir abandonado. A solidão deixa de ser perigo e vira espaço de reorganização interna. Com estrutura, você não precisa provar autonomia nem implorar por presença. Você escolhe vínculo, não o utiliza como muleta. Nietzsche acreditava que a verdadeira força se manifesta quando a pessoa pode se abrir sem perder o próprio centro. Esse centro não é rigidez, é coerência interna. No fim, sensibilidade com estrutura não te torna frio nem dependente, te torna inteiro. Você sente o mundo sem ser engolido por ele e se relaciona sem desaparecer dentro do outro. Estrutura emocional não nasce de grandes decisões. Ela se constrói em gestos pequenos, repetidos, quase invisíveis. Não é algo que você conquista de uma vez. É algo que você sustenta. O primeiro passo é aprender a ficar com o que sente sem agir imediatamente. Nem toda emoção pede resposta. Algumas pedem apenas presença. Esse intervalo entre sentir e agir é onde a estrutura começa a se formar. Com o tempo, você aprende a diferenciar urgência emocional de necessidade real. O que parece urgente nem sempre é essencial. Responder a tudo enfraquece. Escolher onde responder fortalece. Friedrich Nietzsche valorizava essa capacidade de retardamento, não como repressão, mas como domínio de si. Quem reage a tudo não é sensível, é refém. Outro ponto fundamental é reduzir a terceirização emocional. Antes de procurar alguém para estabilizar você, é preciso tentar se estabilizar primeiro. Não para se isolar, mas para não depender. A estrutura cresce quando você suporta a frustração sem colapsar. Não porque a frustração deixa de doer, mas porque você descobre que ela não te destrói. Essa descoberta muda tudo. Também é essencial revisar crenças internas rígidas. Frases como "eu sou assim" ou "eu não consigo" parecem identidade, mas muitas vezes são apenas defesas antigas. Estrutura exige mobilidade interna. Outro gesto prático é aprender a ficar só sem se abandonar. Não preencher todo o silêncio. Não fugir imediatamente da ausência. A solidão bem atravessada organiza mais do que qualquer validação externa. A estrutura emocional também se constrói no corpo. Respiração, postura, ritmo. Quando o corpo desacelera, a mente acompanha. Ignorar o corpo enfraquece qualquer tentativa de equilíbrio interno. Com estrutura, os vínculos mudam de qualidade. Você se relaciona por escolha, não por necessidade. Presença deixa de ser muleta e vira troca. Nietzsche acreditava que a força verdadeira não elimina a sensibilidade. Ela a contém sem sufocar. Esse é o trabalho diário. Sentir sem se dissolver, conectar sem desaparecer. No fim, construir estrutura emocional não te transforma em alguém frio ou distante.
te transforma em alguém que pode permanecer aberto sem perder o próprio centro. E isso é o que permite viver com sensibilidade, sem dependência. Ser sensível não é o problema, nunca foi. O problema é quando a sensibilidade não encontra sustentação interna e precisa se apoiar constantemente em algo fora. Ao longo deste vídeo, ficou claro que existem dois extremos igualmente empobrecedores: depender emocionalmente do outro para se manter inteiro ou se fechar para nunca mais precisar de ninguém. Nenhum dos dois é força. Friedrich Nietzsche entendia a força como algo mais exigente, a capacidade de permanecer aberto sem se dissolver e autônomo sem se tornar frio. Sensibilidade com estrutura não te torna vulnerável demais, te torna presente. Presente para sentir o impacto da vida sem precisar fugir dele. Presente para se relacionar sem transferir para o outro a responsabilidade de te sustentar. Quando há estrutura interna, a emoção deixa de ser ameaça. Ela vira informação. Você sente, mas não reage impulsivamente. Se envolve, mas não se perde. Se afasta, mas não se fecha. Isso não acontece de forma repentina. É um trabalho cotidiano, silencioso, pouco visível. É aprender a suportar frustração sem colapsar. Aprender a ficar só sem se abandonar. Aprender a não transformar toda emoção em urgência nem toda relação em apoio estrutural. Sensibilidade estruturada não pede garantias. Ela aceita risco calculado. Aceita a possibilidade de falha sem transformar isso em fechamento. Esse é o ponto em que a vida volta a circular. Porque quando você não depende desesperadamente e também não se blinda, há espaço para encontro real. O arco 3 do canal existe exatamente para isso. Não para te endurecer, mas para te fortalecer sem te amputar por dentro. Se este vídeo fez sentido, inscreva-se no canal. Aqui não oferecemos fórmulas emocionais, nem promessas de equilíbrio permanente. Oferecemos critério para viver com mais presença e menos reação automática. No próximo vídeo, vamos avançar ainda mais. Como lidar com rejeição e frustração sem transformar isso em identidade, sem cinismo e sem autossabotagem. Deixe um comentário. Em que momento da sua vida você percebeu que sentir começou a parecer perigoso? Não para responder agora, apenas para reconhecer. Porque reconhecer é o primeiro passo para sustentar a própria sensibilidade sem depender e sem se fechar.